bússola do celular numa mão, o mapa na outra, pra gente se guiar no Globo Esporte de hoje, por aqui, né? Bora! Tem o Inter e o clássico contra o Corinthians. Adversário que traz boas, mas lembranças. Finalmente cheguei, tô aqui, estúdio do GE. E olha, hoje tem hashtag Central do Torcedor. Participa pra gente, vai! Pega o caminho pro sofá da sala, torcedor, que o Globo Esporte tá começando. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Já aprendi o caminho aqui para o estúdio do GE. Muito bom estar na companhia de vocês mais uma vez. Assim como o Diogo Olivier, que sabe todos os caminhos. Tudo bem, Diogo? Vossa Excelência também conhece os caminhos. Não corremos bastante para chegar aqui no estúdio, mas tá aí, esse é o que importa. Diogo Olivier, que vai estar aqui com a gente para responder e opinar com seus palpites na hashtag, Central do Torcedor. Central do Torcedor. Hoje tem Inter e Corinthians no Beira-Rio às 7 da noite. É um jogaço. E tá aí um confronto que mexe com os colorados. Dizem que um povo que não conhece a própria história é um povo sem futuro. Cláudio, é o Inter descendo. Então, para esse Inter que quer escrever novas páginas no Brasileirão, a gente volta para uma tarde inesquecível. 12 de dezembro de 1976. A alegria do time colorado chama-se Dario! Lembranças de uma vitória histórica sobre o Corinthians para animar o sábado colorado antes do clássico de hoje à noite no Beira-Rio. Terminada a partida, o Internacional é bicampeão brasileiro. Porque se depender só dos últimos duelos entre as duas equipes... Essa rivalidade que começou lá nos anos 70 traz algumas memórias de dor e sofrimento para os colorados. O quase no Brasileirão de 2020. Subiu a bandeira! Subiu a bandeira! As polêmicas do vice em 2005. Pênalti claro. Ele errou. Ele vai... Agora é brincadeira expulsar o Tinga, né? Exato. E outro vice na Copa do Brasil de 2009, com o técnico Mano Menezes do outro lado. Não é o treinador que ganha, é a equipe. O treinador é uma parte dessa conquista. Derrotas que machucam até hoje e acirram essa rivalidade entre colorados e corintianos. Mas não é só por causa de todos esses traumas do passado recente que o Corinthians tem descido meio atravessado para os colorados. O Inter não vence o adversário de hoje à noite há 7 jogos, desde 2018. Um histórico que incomoda e que o técnico Mano Menezes quer reverter para vencer pela primeira vez aqui no Beira-Rio. Um treinador com história pelo timão ainda está nos primeiros capítulos no Inter. Em 5 jogos até aqui ainda não perdeu, mas a equipe vem de 13 empates seguidos. E para fazer melhor, temos uma caminhada ainda que, na minha opinião, temos que evoluir. A defesa é o pilar para essa evolução. A equipe só sofreu 2 gols desde a chegada do Mano. Hoje, a missão é manter a solidez com a 9ª dupla de zaga diferente no ano, Mercado e Vitão. Com bola rolando, a equipe tem proporcionado pouco aos seus adversários. Esse é um primeiro passo importante para dar uma estabilidade. Um adversário difícil, muito qualificado, uma sequência boa, líder. E sem dúvida nenhuma, para a nossa confiança, né? Na continuação do campeonato é importantíssimo. Depois do vice em 2020, o jogo tem também um certo sabor de revanche. Tá bem que é só o começo do campeonato, mas se vencer hoje, os colorados podem tirar o Corinthians da liderança do Brasileirão. Espero que seja um grande jogo, que a gente possa, durante o jogo, construir a nossa vitória. Uma rivalidade pesada, com muita história, à espera de um novo capítulo hoje à noite no Beira-Rio.
Bom, Diogo, vamos dar uma olhada na tabela de classificação aí do Brasileirão, porque se o Corinthians é o líder, o Inter pode se aproximar aí da parte de cima da tabela, pode chegar aos 11 pontos. E o que tem que fazer então, Diogo, pro Inter superar esse forte time do Corinthians que tá aí na liderança? Olha, basicamente, assim, bem resumidamente, o Inter já tem uma parte, que é se defender melhor. Ele se defende muito melhor do que o antecessor, o Inter do Mano, eu tô falando, do que o Inter do Medina. Agora ele tem que criar com mais lucidez e finalizar. O Inter até finaliza bastante, Matheus e amigos. Ele finaliza muito, mas ele não tem a lucidez para colocar a bola para dentro. Então o Inter tem que resolver essa segunda parte, finalizar melhor e fazer o gol. Daqui a pouco tem mais Jogo Olivier aqui na Central do Torcedor, mas mais clássico que Inter e Corinthians, só a participação de Eduardo Deconto aqui no Globo Esporte. Tô vendo aí que o amigo já tá no estádio Beira-Rio para nos trazer as informações. Pessoal tirando foto aí atrás também. Tudo bem, Deconto? Boa tarde. Fala, Matheus, boa tarde pra ti, boa tarde pra todo mundo. Olha, tá um friozinho por aqui, tá chovendo também, mas nada que impeça esse jogaço de hoje à noite aqui no Beira-Rio. O Inter espera 20 mil torcedores na noite de hoje, e quem vier ao Beira-Rio, aí vai uma dica do Deconto: não cometam o mesmo erro que esse gênio aqui, traga sua capa de chuva, um casaquinho, porque vai estar chovendo e vai estar frio na hora do jogo. Agora eu falo do time do Inter. Para hoje, o Mando começa a equipe com Daniel no gol, depois Bustos na lateral direita, uma dupla de zaga nova com Gabriel Mercado e Vitão, na esquerda o René. Meio campo tem a dupla de volantes Edenilson e Rodrigo Dourado, depois Alan Patrick, novidade no time, com o Depena na frente, o Wanderson com o David na dupla de ataque. Eu falei do time do Inter, agora eu falo de um outro assunto que os colorados querem muito saber, que é Charles Arangues. O Inter está tentando repatriar o volante que atuou aqui no Beira-Rio entre 2014 e 2015. Para isso acontecer, é preciso que o Bayer Leverkusen libere o Arangues antes do fim do contrato. O Arangues tem contrato com o Bayer por mais 1 ano e 1 mês. É um negócio difícil, mas durante essa semana o Arangues deve ter uma conversa com o Bayer para tentar essa liberação, porque o campeonato alemão acaba hoje, Matheus. Pois é, sempre uma novela e o nome do Arangues aparecendo. Vamos aguardar essa situação, Deconto, mas eu quero saber do Corinthians, porque olha, vamos combinar que os caras estão fortes, né? Estão numa boa fase, né, Deconto? Pô, Matheus, uma excelente fase. O Corinthians vem de 5 jogos de invencibilidade, por isso avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Também é líder do Brasileirão e é líder no grupo da Libertadores. E por falar em Libertadores, o Corinthians sai daqui de Porto Alegre depois do jogo, direto para Buenos Aires para enfrentar o Boca Juniors, nem volta para São Paulo. Por isso que todo mundo veio para cá, viu, Matheus? Juliano, Cássio, Renato Augusto, William, Roger Guedes, essa turma toda muito boa tá por aqui à espera do Inter, e só não é uma turma tão boa quanto a turma que põe o nosso Globo Esporte no ar. Matheus, volto contigo. É uma grande verdade. Valeu, Deconto, volta aqui para pegar casaco, guarda-chuva e tudo mais. Bom, Diogo Olivier, vamos com a hashtag Central do Torcedor, a participação da galera. Tá comentando e dando seu palpite, ó. O Roger Pedra Machado, hoje é Colorado, Inter 2-0 Corinthians, participando o Roger e dando seu palpite com vitória colorada. Tem pergunta também aqui na nossa hashtag Central do Torcedor. Alan Patrick, tem lugar garantido no Inter ou não? Inter 3-1 o Corinthians é o palpite do Marcelo Maineri. E aí, Diogo? Boa pergunta do Marcelo. O Alan Patrick hoje tem lugar no time. Ele veio para ser um jogador com características de armação mais acentuadas. Não precisa ser o camisa 10 clássico, né? Futebol se faz hoje em dia sem essa figura. Mas um jogador com características mais acentuadas de cadência e armação, porque o Inter tem muitos jogadores de ultrapassagem, Edenilson, o próprio Depena, enfim. Agora, o campo é que vai dizer se ele pode ou não pode jogar, se ele é o titular absoluto, como você diz, Marcelo. Porque o Benítez no Grêmio lá, por exemplo, né? Ele chegou para ser o cara e acabou não conseguindo. Mas eu acredito que o Alan Patrick tem todo o potencial e os treinos estão dizendo que sim, ele vai ser titular do Inter. Fica mais um pouquinho aí, Diogo.